E o meu convidado de hoje, o nosso convidado na TV Dourados News, ex-deputado federal, ex-prefeito. Quando se fala em Dourados, não tem como não recordar do que foi feito na administração Zé Elias Moreira. Zé, naturalmente que até hoje, né, o senhor é lembrado pelo que Dourados tem, né? O urbano que Dourados tem hoje, o senhor é lembrado pelo que o senhor fez. Mas o senhor veio um dia para Dourados, profissional, como tantos outros que vieram, mineiro, né? Como é que o senhor escolheu Dourados para vir para cá? Interessante essa pergunta. Quando meus pais mudaram para cá, eu tinha 18 anos. Uhum. Eu nasci numa fazenda em Minas, que o meu pai era administrador dos Junqueiras, fazendas muito grandes. Eu nasci nessa fazenda. Meu pai, com a labuta dele e tal, eu tinha 4 anos quando eu saí dessa fazenda e fomos para a nossa, que comprou uma pequena, mas plantando café, essa coisa toda. E eu fiquei 3 anos na roça, fazendo escola primária. O 4º ano eu fiz em Poços de Caldas. E aí fui para Pinhal, estado de São Paulo, fazer escola agrícola. E aí eu fiz os 7 anos de escola agrícola. Quando eu estava no 4º ano, com 17 anos, o meu pai chega lá para me visitar, junto com a minha mãe, chegou no jipinho dele lá, falou, olha, eu recebi uma proposta para ir para Mato Grosso, porque o meu pai tinha vindo com os Junqueiras aqui olhar terras. Ah, tá. Para os Junqueiras. E eles compraram, aqui no Porto Cambira do outro lado, fazenda Lagoa de Ouro, eles compraram 5.000 alqueires de terra naquela época. E meu pai veio para formar essa fazenda. E eu vim com a primeira leva, minha mãe ficou, aí a minha mãe chorava, mas nós vamos para Mato Grosso, lá só tem índio, não sei o quê, e cobra, e não sei o quê, não sei... Não, mãe, mas isso aí a gente dá jeito. Nós viemos de trem. Desde Poços de Caldas, Campinas, Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, Itaú. Cheguei em Itaú. Descemos de Itaú, os Targas tinham serraria, arrumou um caminhão de puxatória lá, tinha 12 famílias. Montamos nesse caminhão e viemos para Dourados. Eu vim para o Hotel Santa Rosa, que era em frente à Rádio Caiuás ali. Na esquina. Era todinho de tábua, inclusive a cobertura de tábua, porque Dourados naquela época não tinha, assim, muitas olarias, essa coisa toda. Eu tinha dificuldade de ter telha, então era coberto de tabuinha mesmo. E eu fiquei para levar vacina, para vacinar umas reses que tinha lá, e meu pai foi na frente. Aí fui mais tarde, atolei ali onde hoje é a rodoviária, um caminhão me puxou, eu entrei na rua Duque de Caxias, subi, entrei num perobal, dei a volta por dentro de uma mata, cruzei a Marcelino lá onde era o aeroporto na época. Aí saí perto da Praça do Cinquentenário. Por ali. Saí ali, mas eu levei 1h30 para poder fazer isso. E fui para lá. E aí eu voltei a estudar. Aí fui para o Rio de Janeiro, fiz faculdade de agronomia. Vindo de lá da agronomia, cheguei aqui, eles precisavam, no ex-INDA, que era IBRA e INDA na época, né? O IBRA cuidava da parte fundiária e o INDA desenvolvimento. E o Alfeu Veloso, que era o administrador da colônia, o Alfeu cuidando dos loteamentos, escritura, e eu fui para a área de desenvolvimento. Então, abertura de estrada, criar cooperativa, associativismo, essa coisa toda na região. E com isso aí, eu continuei estudando, me formei em engenheiro agrônomo. Esse cargo meu era cargo para engenheiro agrônomo. E eu pude participar, assim, da emancipação do núcleo colonial. Desde Fátima do Sul, Glória de Dourados, Deodápolis, Douradina aqui, enfim. Aí, com o tempo, passados 5 anos, eu me casei, né, com a Adenil. E eu não conhecia o Nordeste, tinha vontade de conhecer. Recebi o meu padrinho de casamento, Caneca, foi o precursor dos BNHs, que me ajudava, essa coisa toda. Ele me deu de presente para conhecer o Nordeste. Quando eu volto lá do Nordeste, e fiquei 1 mês viajando, cheguei comecinho de junho. Julho, meu aniversário, chego na minha casa,
Jorge Salomão, Décio Rosa Bastos, Antenor Martins Júnior, Oswaldo Wolff, enfim, uns 8. Eu falei, vieram me cumprimentar. Não, viemos aqui e exigir que você seja nosso candidato a prefeito. Vocês estão tudo malucos. Nunca subi num palanque. Bom, por aí eu tive que ir. Isso foi o início de tudo. Julho, né? Em 15 de novembro, a eleição contra o Totó, que era deputado federal. E já tinha sido prefeito, deputado, e eu... Meu Deus do céu. Aí o pessoal na colônia falava, rapaz, nós queríamos votar em você é muito novinho, e nós temos um compromisso já com o Totó e tal. Fez aquela eleição, eu não ganhei. Aí o grupo reuniu, mas você ganhou na cidade, só perdeu a zona rural. Vamos trabalhar. Foi quando eu comecei a fazer títulos do pessoal, essa coisa toda. Eu só pude lançar, naquela oportunidade, 4 candidatos a vereadores. Mas eu fiz os 4. Quem eram os 4? Os 4, vamos lá. Valdo Carneiro, Negrinho Martins, Oswaldo Wolff e lá na Douradinha, Saul Freire. Os 4. Depois, na outra vez, eu pude lançar 16, porque eu tinha maior participação no diretório. Dos 16, eu fiz 4. Aí, e 3 era do MDB, e os outros era do meu partido, do PTB. Aliás, era PDS. Era do PDS. Do PDS na época. Era PDS. Aí, dos meus, mas tinha 6 que era ligado ao João da Câmara, que era meu adversário. Porque podia lançar 3 de cada partido, né? Uhum. Então, o João da Câmara fez 6. 6, eu fiz 4. E o MDB 3, 13, né? E falei, bom, agora tem que administrar, eu com 4 vereadores do meu lado. E o restante 9 contra. Fomos trabalhando, nós erramos muito no começo, estava muito... Eu, por falta de experiência, que é a primeira vez que eu estava mexendo com política, tinha de adversário meu o maior político esperto e sabido, que era o João da Câmara, orientando. E eu posso dizer para você, era meu adversário que me bateu muito. E no judô, você aprende tomando pancada, depois você usa a força do adversário para derrubar ele mesmo. Para reverter. Um dia ele me chamou e falou, peraí, mineirinho, você me deu um tombo aqui agora. Eu falei, ué, você me bateu demais, eu aprendi. Mas eu quero fazer uma referência que o João da Câmara, eu entrei na prefeitura, ele era muito limitado, a administração muito concentrada. Era o problema da época. Eu com uma visão um pouco diferente desse sistema. Mas uma coisa dele, honesto. Não achei nada dentro, lisura no tratamento dele com referência ao serviço público, essa bandalheira que você vê aí falando aí. Isso aí com o João da Câmara não passava, não. Então, era meu adversário que eu o respeitava. E ele também me respeitou muito. Uhum. Então tá, aí me elegi prefeito. Falei, e agora, Zé? Né? Dourados não sabia, o povo não sabia. Nós tínhamos dentro de Dourados a maior mortalidade infantil do estado do Mato Grosso inteiro, que o estado tinha se dividido. E eu sabia a origem. Nós tínhamos as cisternas, que não tinha mais de onde tirar água, as cisternas comunicavam com as fossas. E aí as mulheres que não tinham muita orientação, e ninguém orientava também, não falo só daqui, o governo mesmo. O que acontece? A criança, até o 7º dia, pegava tétano. E as crianças morriam com mal de 7º dia chamado, que era o tétano que entrava via umbilical. Eu conhecia o problema, falei, o saneamento básico, se não fizer... qual é o prefeito, até hoje, qual é o prefeito que gosta de fazer saneamento? Que traz... Pouca gente vê, né? E outra, traz consequências. Fura buraco na porta da casa, está chovendo, o cara não pode entrar com o carro. Essa coisa, vocês participaram, seus pais, e muitos de vocês viram isso acontecer aqui, né? Então, para mim, a prioridade 0 era
fazer o saneamento. saneamento. E aí eu fui criar a minha administração. Eu tenho que fazer o quê? Uma reforma administrativa. Por quê? Para comprar um coador de café, o primeiro dia que eu assumi, sentei, bom, agora vamos administrar. Olha aqui, primeira coisa que chegou lá, compra de um coador de café. Eu tenho que assinar? Dei 6 assinaturas, o secretário-geral, que era o imediato que ia comandar, 6 assinaturas, o contador 6 assinaturas, o cara que ia comprar 6. Então, eu falei, mas isso é um absurdo o negócio. Tem que fazer a reforma. Fizemos uma reforma administrativa, criei a secretaria. Então tinha lá, Secretaria de Saúde, tinha tantos mil por mês. Determinava, punha lá, o secretário pegava esse dinheiro, ele fazia a licitação lá, ele fazia, e no fim do mês ele prestava a conta para o secretário de Fazenda, o secretário liberava a parte seguinte. Era assim. Eu falo isso porque isso aí foi uma das alavancas muito importantes para o sucesso da minha administração. E a outra parte política, eu cheguei, chamei o grupo, os 4 vereadores, os que não ganharam, e mais o diretório do meu partido. Falei, ó, eu preciso de vocês, que vocês me dêem 2 anos para mim administrar do que está na minha cabeça. Eu não quero que vocês indiquem nenhum secretário. Eu vou indicar, porque agora que eu tiver que mandar embora, eu vou mandar embora, porque ele pode ser bom lá numa coisa e aqui depois não deu certo. Continua sendo bom lá, mas aqui não deu certo. Tá bem? Tem os 2 anos. O que eu fiz? Eu fui assumir dia 1º de fevereiro. No dia 2 eu reuni, a prefeitura tinha 700 funcionários. 4 folhas atrasadas. Caramba. Porque a eleição eu ganhei dia 15 de novembro, o Totó não pagou novembro, dezembro, 13º e janeiro. Então, 4 folhas. 4 folhas. Aí eu chamei os funcionários, falei, olha aqui, vim aqui para falar 3 coisas com vocês. O Zé Elias vai mudar a história de Dourados. Número 1, não vou demitir nenhum funcionário. Nenhum. O seu filho não pode pagar pela sua honestidade, a sua fidelidade, aquele que possivelmente tenha te dado uma mão importante dentro da sua vida, dentro da sua família. Então não vou demitir nenhum. Esse é número 1. Número 2, eu não admito, não aceito falar do prefeito que saiu. Quem falar mal dele aqui vai para a rua. Quem falar bem também vai para a rua. E quem falar mal de mim vai para a rua. Aí sim. Então essas 3 coisas, tá certo? Tá. Bom, aqui assinei a minha portaria número 1. Vocês faz 17 meses que não tem reajuste. A inflação dá 12% ao mês. Falei, eu mandei calcular qual a sua perda. Então, os funcionários, os 700 funcionários vão ter 350% de aumento a partir de hoje. Eu vou pagar um mês meu, um mês atrasado. Um mês meu, daqui 5 meses nós estamos quites, tá certo? E essa é a minha conversa. Vocês vão receber orientação dos meus secretários e vocês cumprem. Vai entrar gente que você vai ficar e ele vai embora. Ele é meu companheiro, mas ele não serve para o serviço, vai ter que sair. Então é assim que nós vamos trabalhar. Aí eu chamei os 10 cabeças, né? Com o pai do Totó, aquele tempo a política aqui era Zé Elias, Totó e tal. Tá bom. Falei, ó, vocês 10 é o seguinte, aqui dentro vocês não ficam. Vocês procuram rumo, vocês têm 30 dias, vocês não vão ser prejudicados em nada, mas menos aqui. Então um foi para a Câmara, o outro foi para a Associação Comercial, o outro foi para o Fórum. E dos 10, que era o Edmundo, era caminhoneiro, mas ele que provocava as greves na prefeitura, ele é um líder daqueles estridente, bravo, um cearense bravo. Aí, passado 30 dias, ele chega para mim lá, cara fechado, e falou, prefeito, eu não achei rumo. Não achou rumo da sua casa, você sabe? Sei. Então você fica em casa e vem receber, eu vou pagar, você vai ser o fantasma aqui. Você vem receber, sem problema, fica lá. Foi para lá, com 3 meses ele foi lá, eu vim aqui pedir desculpa, que o senhor está honrando, cumprindo os compromissos. Quero trabalhar no alistamento militar. Tá bom. E esse cara virou meu amigo, todos.
Eu nunca falei para ninguém depois, olha, eu preciso que você vote comigo. Você foi meu funcionário. Eu nunca exigi que quer me ajudar, ou por motivo A ou B não pode me ajudar, eu nunca exigi. Então, aí tá. Então, a área política, estou tranquilo. Foi bom, agora eu vou buscar o Jaime Lerner. Como é que o senhor chegou no Jaime Lerner? Conhecia o nome dele, ele tinha recebido naquele ano, 77, ele recebeu o cordão de ouro da Rainha Elizabeth, o maior planejador urbano do mundo. Não é pouco. O maior planejador do mundo. Fui lá em Curitiba. Eu sabendo do sucesso lá de Curitiba, peguei o avião, fui lá, conversei um pouco com ele, falei, mas você está com 4 folhas atrasadas. E o Totó, o que ele fez? Aí que é a sapiência do Totó. Ele governou janeiro, então ele pegou o orçamento de janeiro, empenhou 40%, me deixou com 60% para mim até o final do ano. Eu tinha que saber sair dessa aí. Eu falei, aí, como é que você me paga, né? Falei, eu estou pedindo para você fazer. Ele me deu o preço, 3 milhões. Eu falei, olha, eu quero o projeto de Dourados, eu quero a lei do uso do solo, quero isso, planejamento urbano e quero o planejamento da Grande Dourados. Porque se de repente o Carapó não tem um hospital, o sujeito vem tomar um sangue, ocupa um leito aqui, que às vezes a pessoa está morrendo aqui e não tem vaga para ele. Então, eu tenho o Prodegran, que é para atender a Grande Dourados. Foi um grande programa que todos esses governos criaram, que deram de programa efetivo, o Getúlio, que trouxe a colônia federal, em 43, mas depois veio esse programa da Grande Dourados, que foi Reis Veloso, no governo do Médici. E ninguém mexeu nesse projeto. Dinheiro, toma lá. Eu falei, está aqui, Lerner, dá para nós. Ele falou, e como é que você me paga? Eu falei, ó, é metade esse ano, metade no ano que vem, eu vou te pagar. Começa a trabalhar aí. Eu fui para Brasília. Cheguei lá, fui na Sudeco. Naquele tempo a Sudeco tinha recursos. Falei, ó, eu vim aqui, eu quero dinheiro para o planejamento. Preciso de 3 milhões. O cara virou, mas eu tenho 1. Eu falei, e aí os outros 2? Ele falou, o ministro Delfim Neto, tive com ele a semana passada, fez uma reunião do Centro-Oeste e disse que em Dourados tinha sido eleito um prefeito técnico para me te procurar. Eu falei, então vamos lá comigo. Ele falou, mas você vai lá para pedir dinheiro. Eu falei, mas o prefeito vem em Brasília para fazer o quê? Para ir para a praia, ele não vir em Brasília. Eu quero recurso para o planejamento. Aí ele pediu audiência, eu fui. Conversando com o ministro Delfim, vieram lá e falaram, olha, para o ano que vem tem 2 milhões. Dá. O senhor pode escrever isso? Posso. Peguei os 2, peguei o 1 que o Lerner já. 4 dias depois eu apareço lá, falei, tá aqui o dinheiro. E agora o que você já fez aí? Ele falou, pô, você é meteoro, não sei o quê. Marcou, com 10 dias nós sobrevoamos toda a Grande Dourados. Ele fez o projeto, me meti embaixo do braço. Fui a Brasília, entrei lá no Palácio do Planalto. A moça falou, o senhor pediu audiência? Eu vou falando que isso tudo vai contando aí. O senhor já pediu audiência? Eu falei, olha minha filha, para mim falar de Dourados em Campo Grande, o interurbano é 8 horas. Você vai lá na Telemate, na época, e pede. Você vai lá na Telemate, pede 8 horas depois, você vai lá e você... Prefeito, eu pegava carro e ia em Maracaju, porque lá você esperava 15 minutos. Mas aqui era 8 horas. Muita solicitação. Mas eu fico ali naquela cadeira, eu vou lendo um jornal, tomando um café, se não pode hoje é uma quarta-feira. Até sexta, se ele não pode, eu vou a Dourados, volto, segunda-feira eu estou ali. Em 2 meses, se eu for recebido, já está bom. Eu sou de paz. Na outra semana, final da semana, chegou um militar, Jair Moreira, o presidente vai te receber por 5 minutos. Falei, tá ótimo. Peguei o projetinho que eu já tinha mandado concentrar e comecei a falar da Grande Dourados. Pá. Ele falou assim, senta aí, por favor. Nós 2 de pé, senta aí. Pegou, desce o Delfim. Olha, eu te conheço. Falei, o senhor me arrumou 2 milhões para esse projeto aqui? O Lerner fez. Nós corremos a região.
Então agora eu vim na parte política para depois ir para a área técnica, né? Ele falou, ó, Dourado é isso, Dourado e tal, Dourado e Dourado, o Delfim. Uhum. E o presidente, não, conheço a história de Antônio João Ribeiro, essa coisa e tal. Enfim. Aí falou assim, o senhor, quarta-feira que vem, o senhor pode estar aqui? Eu falei, não, nem vou embora. Já fico aqui. Vou ficar aqui. Liguei para o Lerner, ele falou, ó, manda o pessoal para cá. Aí fui Cássio Taniguchi, foi os outros 2 assessores, os 3 melhores assessores do Lerner foram para me acompanhar na audiência com o ministro Delfim, que já era no 4º andar do Palácio. O que ocorre? Chego lá, tá ele, mas estava o ministro Andreasa junto, que era o ministro do Interior. Aí destrinchamos, aí tinha mapas que o Lerner mandou, mapas e tudo e tal. Falei, nós vamos ver isso aqui e depois nós vamos submeter aí a apreciação aí das autoridades. Então, tudo bem. Eu vim embora, passado 35 dias, eu estava em São Paulo, no hotel, começando o Jornal Nacional lá, eu assistindo. E eu vou contar, junto com isso, vou contando uma parte pitoresca. Eu tinha um secretário meu, que era o Adão Sacadura, né? Adão Rondon Pereira, mas o apelido Adão Sacadura. Popularmente em Dourado, Adão Sacadura, ele era meu chefe de estradas. E ele ia falar comigo, aqui é Getúlio falando, aqui é o comandante do 2º Exército falando, fulano de tal. Eu falo, Adão, fala. Eu pego o telefone, alô, aqui é Palácio do Planalto, presidente Figueiredo quer falar com o senhor. Eu falei, fala logo, Adão Sacadura, vai atrapalhar o jornal. O cara, o quê? Adão Sacadura? E eu vi que o negócio era mais sério. Eu falei, não, olha, desculpe, eu vou pagar o mico, mas põe o presidente na linha. O senhor pode vir aqui amanhã, 9 horas? Posso. Fechei a mala, Brasília. Cheguei lá, ele falou, olha, aquele projeto do senhor previa um aumento da área de produção em Dourado, 600 mil hectares, né? Sim, para pagar os investimentos. Sim, nós passamos para 2 milhões de hectares. Que coisa. E os recursos nós multiplicamos por 5. Eu aí sentado. Presidente, e aí? Quero ir lá com 12 ministros para lançar o programa. Se eu tenho lá um clube onde eu possa fazer isso com 500 pessoas, aí eu lanço a nível nacional. Falei, presidente, o senhor vai me perdoar, mas eu sou contra. Rapaz, a jugular dele inchou. Mas o que o senhor é contra? Falei, o senhor vai a Dourados levar um plano de redenção de uma região. Com 500 pessoas, vamos fazer isso na rua com o povo. Mas que povo? É uma segunda-feira, 10 horas da manhã, que povo? Falei, vamos fazer assim. Se estiver chovendo muito... Não dá. Não, não dá? Se não estiver chovendo muito, a cidade inunda. Mas, se não tiver 5 mil pessoas embaixo d'água para ver o senhor assinar, o senhor pega o dinheiro e os meninos podem vir embora. É assim? Então, chamou o assessor, procura o prefeito, vê onde ele quer pôr o palanque lá, na porta da prefeitura. Os que estão da época de 77, eles sabem disso. Veio ele com os 12 ministros e aquela coisa toda, e foi lançando os programas. Assina fulano de tal com o Ministério da Agricultura, Embrapa, Ministério da Agricultura, Universidade, Ministério da Educação e papapá. Estrada, Eliseu Rezende, assina Dourados, Ponta Porã. Obrigado, presidente! Ele falou, mas tem Paraguai aqui? Eu falei, tá cheio, nós estamos levando obra lá para Ponta Porã. Esse asfalto aí era uma coisa que todo mundo queria, né? Bom, aí terminou aquilo, fomos para o Indaiá, botamos 1.000 pessoas lá. Falei, não faço questão, pegar a liderança da região inteira. Olha, ele saiu maravilhado. Quando nós fomos para o aeroporto, eu preciso escrever um livro mesmo, vocês vão me ajudar. Paramos ali no Guerra, que estava previsto para ver soja e tal, mas eu pensei comigo, eu já vi vários pronunciamentos do presidente, ele gosta de cavalo. Mas nós não tínhamos cavalo aqui na região, assim, para cavalo de raça. Liguei para Prudente, onde lá eles tinham. O cara falou, não, eu tenho 2 jamantas, traz as 2 jamantas, tá bom. Aí passava uma novilha, essa novilha campeã nacional lá do Ibirapuera, não sei da onde, essa desse boi campeão não sei da quanto. Ele ficava olhando os cavalos. E não estava previsto os cavalos desfilar. Eu falei, presidente, a hora que terminar, nós vamos ver soja, nós vamos ver os cavalos. Ótimo, vamos ver. Rapaz, foi uma correria, porque aquilo lá é tudo... Tem um cronograma. Cronograma, segurança do presidente.
Chegamos, rapaz, ele beijava os cavalos, rapaz. Falei, mas que coisa linda, esse pônei, rapaz, que coisa bonita. Da onde que é isso? Falei, da região, presidente. Da região. Chegamos lá no aeroporto, todo mundo esperou, mandou que todo mundo subisse. Ficou ele, o general Venturini, que é parente do Venturini que tem aí, o general Venturini, que era chefe do SNI na época, e um coronel que eu não me lembro o nome. Pôs a mão no meu ombro, falou, prefeito, eu na minha vida de militar, 40 anos dentro dos quartéis, e na minha vida de presidente, eu nunca recebi uma manifestação calorosa, amorosa, igual recebi do povo de Dourados. Isso dobrou a nossa responsabilidade. E eu confio demais no senhor, porque é dinheiro demais. Eu falei, ó, o que eu puder, até onde vai meu conhecimento, o que eu não puder, eu vou correr lá. Se eu me indica o caminho com quem que eu falo. Pegamos com o Lerner, fui pegar as boas empresas com justificativa econômica, social, política, de cada obra de drenagem, de toda essa coisa toda. Aí era tocar. Aí eu nunca pedi para liberar, eles já liberavam. De acordo com o cronograma, eu fazia aqui, prestava aqui, corria em Brasília, entregava lá. Tanto é que teve uma opção de obra que não deu nem tempo de eu inaugurar. Então aí vem assim. O que você pensou assim que você se elegeu? Eu fiz falei, eu sendo eleito, eu vou fazer isso, fiz 20 pontos só. Vou fazer o esgoto, água tratada e pá. Aí, dos meus secretários, o único que eu não indiquei foi de saúde, porque eu pedi para a Associação Médica me indicar. Nós tínhamos naquela época 120 médicos em Dourados, não sei quantos tem hoje. Mas eu fiz uma reunião no restaurante ali dos gaúchos, como é Everest. Fiz uma reunião lá com os médicos, tinha 102 médicos presentes, e eu pedi. Aí eles falaram para mim, qual é o tipo de médico que o senhor quer para a sua administração? Eu quero um médico, primeiro, que gosta de criança. Quero um médico, quero um não. O secretário vai cuidar de criança, o outro que cuide de velho. Um velho, para passar a rua, ele fica meia hora e não consegue. Uma criança, todo mundo quer passar. Então, eu preciso que cuide dos velhos. E logicamente, o restante que precisar. Aí o doutor Leon, eu não conhecia. O doutor Leon veio aqui em casa. Qual é que é? Eu falei, olha, eu tenho um estudo aqui, ó, que nós, com $3 por criança, nós vamos imunizar 70% das crianças, nós vamos imunizar 100% das crianças de Dourados. Vamos vacinar todo mundo. Ele falou, o senhor faz do lado das escolas, um puxadinho para cima, 1,5 m por 3, para mim ter em cada escola, fazer o cadastro? Sim, pode ser. Aí, bom, prefeito, esse plano do senhor, eu mandei ele contratar 6 médicos, e esse plano do senhor atende 30% da saúde do povo. Eu falei, sim. Eu falei, qual que é os outros 70%? Água tratada, saneamento, esgoto, porque a mortalidade infantil, essa coisa toda. Eu peguei e falei, isso eu vou fazer. Como? Ele levantou. Eu vou fazer. Doutor, para resolver o problema de Água Dourada, está a 18, 20 quilômetros da cidade. Eu falei, eu estudei no Rio de Janeiro, quando cheguei lá para o primeiro ano, eu tomei vários banhos com água mineral, porque não tinha água nas torneiras. E tinha um governador que foi eleito lá, que chamavam de louco, Carlos Lacerda, ele furou 4 metros embaixo do Cristo Redentor e fez 30 quilômetros de túnel para passar os tubos d'água do Guandu para a cidade. Ele falou, isso aqui por 150 anos, nós não vamos ter problema de água na Guanabara com água tratada. Eu falei, agora nós estamos 18, não preciso fazer túnel nenhum, eu vou fazer. Foi bom, que Deus ajude. Foi feito os projetos e graças a Deus com o apoio da federal, Pedro Oceano era governador,
a região, os prefeitos trabalhadores, que foi todos, e nós fizemos um trabalho conjunto na região e surgiu isso que está aí. Então, o sucesso, primeiro, que é prioridade? Saúde. Mas saúde é fazer saúde desde baixo. Você já pensou nessa epidemia se Dourados não tivesse esgoto? Se não tivesse o problema drenagem? seria bem maior. Né? Então, você visualizar. Primeiro é a saúde, depois educação. O que eu fiz com a educação? Botei lá Lore, Chil, tudo doutoras lá fora, inclusive. Lore, Chil e a... Como é que é o nome da mulher do... Tinha uma outra que está me escapando o nome dela aqui. As três para planejar A educação. a educação. Então, eu entrei, nós tínhamos 2.500 crianças matriculadas. Quando eu saí, deixei com 10.000. Mas com uniforme, com livro, com merenda escolar. Aí o Garcia Neto, governador do Mato Grosso, e ainda era aqui, estava contra mim, porque eu era ligado ao Pedro, e ele brigado com o Pedro. Eu falei, governador, vamos botar uma merenda escolar nas escolas do Estado. Eu não tenho dinheiro para isso. Então eu pus merenda escolar nas escolas estaduais. Todos receberam. Da prefeitura, com o dinheiro da prefeitura. Com o dinheiro da prefeitura. Então é prioridade, então vamos tocar isso que está aqui. E eu assim, rapaz, nunca tive o menor problema do mundo, foi uma coisa maravilhosa. Quando eu paro para olhar assim, eu falo, se não fosse a justiça de Deus, tá junto com a gente, para te dar ânimo, para te dar... Poxa, você tinha 4 vereadores e 9 contra, rapaz, você para comandar um processo desse, e você vendo que eu dependia deles para poder a coisa. E uma coisa também eu quero dizer, eu respeito, você foi eleito, eu respeito, tudo bem. Mas não há Câmara, pode procurar na história, igual os 13 vereadores do meu tempo. Não há. E eu vou provar por que não há. Dos 13, 5 foram estaduais, deputado estadual. 5. Eu quero ver quem que faz 5 deputados estadual da Câmara. Só ver isso. Pega da Câmara e pode projetar para o futuro. Pega 5 lá que se elege deputado estadual. E nós fizemos na semana seguinte o quê? Nós elegemos o quê? 3 federais, eu, Takimoto e Guerra. Obrigado. Então, quando você vê hoje, tem a universidade, tem isso, teve aquilo, mas nós tínhamos hegemonia da região, entendeu? Quando eu estou falando, é porque é o seguinte, não há outra Câmara igual. O que eu falei? Olha aqui, o vereador é o para-choque do município. Eu sei que está lá na linha de frente. Então eu deixava 2 caminhões, uma carregadeira e uma patrola das mais fraquinhas lá, mas para atender vereador, porque o vereador chegava lá, o eleitor dele falava, eu quero construir a minha casa, mas eu não tenho um caminhão de terra. Vai ajudar o cara a construir a casinha dele. O caminhão de terra ia lá, mas o cara é contra, tá dando cacete. Ele falou de mim ou da administração? Que tá cheio de buraco. Tinha buraco, eu estava fazendo buraco. Né? Então, a função dele, deixa ele fazer a função dele. Agora, eu quero ver a hora que chegar o projeto meu lá, com as justificativas, que você nunca foi revogado nenhum. Como é que foi a sua passagem? Tem uma passagem muito importante como deputado federal também, né? Sim. O senhor participou da Constituição. Eu primeiro fui candidato a governador, não foi? Eu saí da prefeitura... Eu ia te falar justamente sobre isso, né? Como é que o senhor... Ou ainda hoje, como é que o senhor analisa, né? O senhor acabou perdendo a eleição em Dourados, né? Dourados, se me dá 62% dos votos, porque Fátima deu 69%, Jataí deu 70%, Deodápolis deu 72%, deu 80%, lá em Aparecida do Taboado, 80% dos Tão votos. distante, né? Mas eles foram vendo o que eu fiz, o que a gente poderia fazer, como é que era. Então, eu empatei a eleição aqui, porque eu ganhei a eleição do Wilson por 150 votos. Entendeu? Então, se Dourado me dá 62% dos votos, aqui Itaporã me deu 70%.
Tive 70% dos votos de Itaporã. E chega aqui em Dourados, 48-48. Então, aí eles falam, Dourados você perdeu. Mas o que atrapalhou a eleição nessa época, principalmente? Totó era um grande líder. Nós tínhamos que considerar a liderança de ordem política que vinha de uma tradição de 20 anos. Então está aquele eleitor acostumado a votar. O que acontece? Eu, quando fui forçado a ser candidato, eu não tive jeito de escapar, eu falei, agora eu vou articular. Cheguei e corri atrás do Totó. Falei, vem cá, eu vou ser candidato a governador. O seguinte, você vem comigo, me apoia, eu vou te dar uma Secretaria de Estado, na eleição que vem você vai ser senador. Eu saio do governo e deixo um senador em Dourados, que aí eu te elejo. Tá. Essa foi a proposta. Aí vinha ele e viria o Ivo, que estava junto, o Ivo Cesosa. Uhum. Foi um baita constituinte, estava vendo hoje, está fazendo aniversário da morte do Ivo. O Ivo pode ter os defeitos que fosse aí, mas o Ivo, na constituinte, ele trabalhou muito, mas trabalhou muito. E eu era um dos coordenadores do Centrão, então eu posso falar sobre isso. Aí, então o Totó? O João da Câmara pega e fala assim, eu vou falar com o meu povo. Então vai lá, fala. Em vez de dar, fala, não deu acerto. Não dá para conversar? Não dá. Não deu para conversar. Se ele vem, eu seria governador do estado. E a minha intenção realmente era essa. Mais tarde, uns 6 meses antes dele morrer, ele estava guiando ainda carro lá em Campo Grande, me parou e falou, Zé, como é que nós erramos com Dourados, Zé? Eu falei, nós erramos, não, você era catedrático, eu era aluno. Eu fui a você pedir para você vir. Ele falou, mas meu povo é muito bandido com a gente, sabe? Eles ficam com aquele negócio de político, porque briga entre lá na rua, aquelas coisas todas, e me pressionaram para mim não aceitar. E outra coisa, eu acreditava em você, não acreditava no Pedro, que falou, o Pedro vai me dar calote aí. Mas não, o cargo de senador é meu. Meu ou quem eu indicar, e ficou acertado. Então você seria senador. E Dourados ganharia um Senado. Mas aí essas coisas não puderam se concretizar. Mas foi uma eleição bonita. Perdemos a eleição por 20 mil votos, ou seja, 10 mil. Você tira 10 mil de lá, passa 10 mil para cá, pronto, né? Acabou. Então nós perdemos a eleição no estado. Quando você pegar a Água Boa, hoje tem 30 mil eleitores. Eu perdi a eleição por 10 mil no estado. Faltou a participação de Dourados, sem dúvida alguma. E a sua participação, então, na Câmara Federal? Então, para mim, uma coisa muito nova, porque você chega lá, você vê um camarada lá, parece que é mocorongo e tal, vai ver, ele tem 5 mandatos, conhece tudo, né? Tudo. Então eu tinha que aprender, muita coisa eu tinha que aprender. Aí, como de cara era constituinte, eu era do PTB tinha subcomissões, depois comissões temáticas. Nas comissões temáticas, eu era primeiro vice-presidente dessa comissão. O Marcondes Gadelha era o presidente, mas ele viajava muito, eu estava sempre assumindo a coordenação dessa comissão, que era 50 e poucos parlamentares. Mas aí eu estava olhando, cada um entra com as suas emendas, eu tenho várias emendas que está na Constituição, que tem origem minha. E aí eu olhei lá, assim, lá no artigo 180 e pouco lá, estava lá escrito assim, a comissão de sistematização, aí sim, era 61, escolhido a dedo. O que ela decidisse não podia mexer mais no mérito. Eu falei, não, negativo. Eu faço uma lei aqui, né? Ela submete a 200 e tantas votações. Aí vai juntando. Aí você pega e joga na mão de 61 parlamentares. Esse 61, 31 votou a proposta e o que acontece? Porque lá na Câmara tinha assim, tinha os comunistas tinham os esquerdistas, depois tinha os centro-esquerda, tinha todas essas coisas todas.
E lá, os comunas estavam tudo lá na comissão de sistematização. Eu falei, esses caras vão mutilar os projetos nossos. Aí eu peguei e falei assim, olha, chamei 8 dessa comissão minha. Falei, vocês já viram isso aqui? Todo esse trabalho nosso chega lá, vai mandar para a sistematização, eles vão mudar aqui e aí. Pô, nós não vimos isso, rapaz. Então, vamos reunir. Então vamos lá para casa. Cada um leva um. Foi 16. Amanhã vamos fazer outra reunião. Cada um traz um. Leva mais um. Foi 30, 60. Quando chegou em 60, não cabia. E eu que tinha que pagar o jantar, rapaz. Aí, na minha casa. Aí eu falei, ó, todo esse movimento nosso, se o governo não ajudar, nós sozinhos nós não conseguimos carregar esse andor. E aí quem daqui de vocês, aqui dos 60, que tem amizade bastante com o Sarney? Eu tenho ligação boa com ele, mas ele era presidente nacional do PDS, eu era presidente do Estado aqui. Mas vocês são lá do Maranhão, são lá da terra dele. Aí ele falou, bom, mas o melhor mesmo é Antônio Carlos Magalhães. Porque o Antônio Carlos Magalhães vai lá e o Sarney atende. Aí nós tínhamos televisão, eu estava direto com o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. Você vai lá falar com o Antônio Magalhães e ele vai indicar qual é o caminho. Ele falou, esse jantar lá na sua casa, eu vou lá. Tudo bem, ele foi lá. Eu falei, olha aqui como é que está esse negócio aqui. Eu falei, a imprensa, pô. Eu falei, ó, esse colega nosso aqui, ele é lá de Imperatriz. E ele era do nosso lado. Mas se ele saísse, entrava aquele Antônio, que era da Globo, Antônio... Ele era repórter da Globo e que foi eleito deputado federal, mas lá na comissão ele era primeiro suplente. E esse colega nosso, quem o ajudou foi um ex-ministro que era da esquerda, um ex-ministro que ajudou ele para eleger o deputado federal. Falou, ó, na parte era ciência, tecnologia e comunicação. Na ciência e tecnologia, ele queria o voto desse Antônio Carlos lá, que era para ser o assessor do presidente que faleceu. Do Ulisses? Não, o Mineiro. Do Mineiro. O Tancredo Neves. Ele andava junto com o Tancredo, né? Aí, então eu falei, mas só que é o seguinte, ó, quando chegar na comunicação, você entra na sala, entrou na sala, o voto é você. Ele falou, não, está feito o compromisso, eu não vou deixar você assim. Então tá. Quando ele entrou e tal, aí nós votamos a parte de comunicação. Uma coisa interessante, eu tenho aqui nos livros, se vocês quiserem ver, nós ganhamos, hoje o celular, eu vejo uma criança com o celular na mão, a lei que deu essa abertura para a população é de minha autoria. E foi votado, nós ganhamos por um voto. Senão morria ali. Eles queriam que fosse tudo do governo. E eu botei na mão das empresas. Entendeu? Essa lei foi de mim. Ganhamos por um voto. Eu tenho aí uma hora, eu vou passar para vocês lerem. Então, eu falei ao ministro, coitado do Onofre, lá de Imperatriz, ele entrou que tinha um compromisso conosco. Olha que essa Cristina lá, que era comunista, a Cristina, olha o que ela pôs aí, que ele ganhou televisão, que ele ganhou rádio, que ele ganhou não sei o quê. Pô, o cara não tem nenhum alto-falante para falar, o cara é pobre de tudo. Como é que faz um negócio desse? Ele pegou e falou, não, nós temos que mandar duro nesse negócio aí. Então vamos fazer o seguinte, você vai para o Rio de Janeiro, leva 4 parlamentares, com você 5. Vamos reunir com a Globo, aí eu fui. O presidente da Globo não era o velho, o filho. Roberto, o Cívita da Abril, o Estadão Mesquita, enfim, a imprensa nacional, tá cheio. Aí eu peguei e falei assim, olha,
O problema é o seguinte, gente, eu tenho rádio, eu tenho televisão, e lá na minha rádio, o sujeito pode ter uma ideia, mas eu falo da linha, ele segue a minha linha. Ele falou, mas você quer que nós vamos agora chegar na cabeça de um cara universitário, que é doutor não sei das quantas, e eu vou chegar no cara e falar que ele não pode? Eu falei, olha, o burro é mais rápido quando o dono manda. Se o senhor não manda na sua coisa, então está encerrado. Muito obrigado, agradecemos a presença. Eu levantei com meus quadros. Não, peraí. Esse é o Civita que falou. O Roberto Marinho lá, filho, falou, peraí, não, o parlamentar tem razão. Falei, sabe o que vai acontecer? Eles vão criar um sindicato lá dentro de cada empresa e tem que passar pela mão do sindicato para poder ser notícia. Essa era o que Essa é a realidade. Essa era o que ia acontecer. Então, aí, graças a Deus, as coisas fluíram. Então, e aí, é muito longo que a gente iria conversar, 2 anos de constituinte, mas eu vou falar o CAP, que é um dos mais importantes. Não é porque foi iniciativa minha, mas tive a colaboração de outros parlamentares que me ajudaram. Mas o caput do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: serão concedidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então vamos lá. Serão assegurados a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Aonde é que começou a sua vida, a sua e a minha? Na fecundação. Ali começou uma vida. Então o cara fala, mas o aborto está lá, é proibido o aborto. Nasceu por mim. E a vida, você não pode matar o outro. Aconteceu o acidente, aconteceu... Aí sim, por isso tem a lei. Então, o direito à vida. É inviolável esse direito de você nascer, de você crescer e tal. Direito à vida. A igualdade. Homens e mulheres serão iguais perante a lei. O que eu falei? A outra igualdade? Peraí. A igualdade, a segurança. Todo brasileiro tem o direito de segurança. Mas tem uma outra. Homens e mulheres serão iguais perante a lei. Ao direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Está contido no artigo 5º. E, por último, a propriedade. Se você comprou uma caneta, ela é de sua propriedade. Você comprou um carro, ele é sua propriedade, a casa é, a fazenda é, o boi é, o que você comprar é direito de propriedade. O que esse pessoal está querendo derrubar na Constituinte? É o artigo 5º. É esse caput aí que eles... Isso aí matou aquilo, a parte da democracia real que a Constituição reza. Então, essa foi uma. A outra, que é crime inafiançável, a discriminação religiosa, racial e das minorias. Se o indivíduo, se ele é travesti ou ele não é problema dele, no meu conceito. Mas ele tem o direito de estudar, ele tem o direito de trabalhar, é um direito. Então, ele não pode ser discriminado para a vida dele. Isso está inserido na Constituição. Agora, casar homem com homem, mulher com mulher, isso é outro. Eu sou contra. Isso é outro. E isso não está na lei. Tanto é que eles. Né? Então, na Constituinte tem porção de outras coisas aí, na parte agrícola, que foi da minha autoria. Mas pode ir. Seu Zé, muito bom conversar com o senhor, obrigado pela participação. Para a gente contar um pouco, nós ficaríamos aqui um dia inteiro para contar um pouco da história. Obrigado pela sua participação, uma mensagem aí para a gente final de ano. Puxa, eu quero desejar às famílias de Dourados, às famílias aqui do nosso estado, às famílias brasileiras, enfim, a todos, que Deus, lá de cima, que Ele estenda a mão, principalmente nesse momento de pandemia que nós sofremos aí, vimos várias famílias perderem entes queridos, que Ele dê uma recompensa de amor, de caridade a essas pessoas. E que Dourados
retorne Dourados ao trilho. Está vindo aí a ferrovia, que vai exportar os bens, mas nós precisamos que Dourados volte, porque Dourados tem uma responsabilidade dobrada, porque quando nós nascemos, que os nossos pais nos criaram com carinho, com amor, nós crescemos, chegou um dia nós casamos, nós formamos a nossa família, mas não é por isso que nós vamos esquecer do pai e da mãe. Dourados é pai e mãe de Carapó, de Douradina, de Eldorado, de Mundo Novo. Todos esses distritos nasceram daqui, então Dourados tem que ter um olhar, não só aqui, mas tem que olhar pelo que está acontecendo em volta com seus filhos. Assim que tem que ser o planejamento daqui para desde lá para trás, mas sempre ter continuidade. E eu tenho certeza que Deus está olhando por nós. Felicidade, um Feliz Natal, que Deus, Nossa Senhora, nos ajude.